Quero começar me apresentando primeiro, né? O tema da nossa live é Vivendo o Propósito. E conforme eu for conversando com vocês, eu vou trazendo aí as aplicações que o Senhor trouxe no meu coração, para que vocês possam entender, assim, o que nós estamos vivendo, o que eu estou vivendo nos últimos meses, nos últimos tempos, né? Bom, o meu nome é Wislene Kathleen, um nome bem diferente. Esses dias até achei engraçado, uma moça perguntou pra mim: Lene, desculpa, eu não entendi seu nome naquele videozinho que eu postei da apresentação. Então eu sou a Wislene, eu tenho 33 anos, sou casada, tenho a Betina, preciosa. Eu e o Rodrigo já estamos juntos há mais de 12 anos, mas em 2013 foi a nossa... Nome de rica... Nosso casamento na igreja oficial, sabe? Casei em 2013. Sim, foi maravilhoso, foi um dia muito especial para mim. Realizei um grande sonho da minha vida. E para começar a falar um pouquinho da minha história, eu preciso contar um pouquinho da minha infância para vocês, né? A minha infância foi um pouco difícil, né? Eu morei algum tempo longe da minha mãe, longe da minha família. E morei com a minha tia, depois morei com outra tia, morei com uma prima já. Então essas dificuldades, né, de morar na casa das outras pessoas acaba trazendo em nós feridas, sabe, mágoas, tristezas, como eu posso dizer, dificuldades, né, que se nós estivéssemos na casa dos nossos pais seriam totalmente diferentes. Mas eu não estou aqui para expor a minha mãe, para expor o meu pai, mas eu estou para glorificar o nome de Jesus. Só que eu preciso contar para vocês um pouco dessa minha infância para que vocês consigam entender, né, a questão do propósito. Lembrando, né, quem está chegando, o nosso tema dessa live é Vivendo o Propósito. E eu gostaria de ler uma palavra com vocês que está em Gênesis 45. Gênesis 45, no versículo 4, diz assim: E José disse aos seus irmãos: Agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: Eu sou José, o irmão de vocês, o que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Gente, que coisa mais linda, né? Então José, ele foi vendido, né, como escravo para o Egito pelos seus irmãos. E ele passou por muitas dificuldades. Ele apanhou, ele foi preso, ele sofreu muito, né? Só que Deus tinha um propósito para a vida dele. Então, quando nós temos um propósito, não importa o que aconteça conosco, não importa de onde nós saímos, o que importa é para onde nós vamos. Então, José, ele passou por todas essas dificuldades, ele passou por todas essas lutas, por todas essas tristezas. Imaginem, gente, quanto José não chorou, não é mesmo? Mas Deus tinha dado um sonho para ele. José tinha tido um sonho e ele nunca se esqueceu desse sonho, né? Então passou muito tempo, ele sofreu, ele apanhou, ele foi preso, porque Deus tinha um propósito na vida de José. Então não importa o que aconteça, não importa as circunstâncias, não importa de onde você veio, não importa qual é a sua família, não importa qual é o seu histórico, não importa o que você passou para chegar aqui. O importante é que você chegou aqui, né, para cumprir o propósito de Deus. E hoje eu consigo entender isso, né? Mas vocês imaginam eu, uma adolescente, uma criança praticamente, dos 10 aos 14 anos mais ou menos, morando na casa de outra pessoa que não era minha mãe, com dificuldades, né? Com lágrimas, com choro, com tristeza, amargura. Então vocês imaginam o que isso não gerou dentro do meu coração, né? Imagina esse bloqueio que eu tive, né? Essas dificuldades. Mas passou, né? Passou. E o importante é, né, como José, ele venceu, eu também, para a glória de Deus, venci. Quando eu tinha 15 anos, então, eu fui para Campo Grande, morei um tempo lá com a minha mãe. E, gente, vocês imaginem uma pessoa rebelde e revoltada era eu.
né? Eu fui assim muito na minha. Era a minha vida, era do meu jeito. Eu fazia, acontecia. Ia para as baladas. Fui fumante. Para quem não me conhece nessa época, eu fui fumante há 12 anos. Então, assim, eu levava uma vida à mercê do mundo, né? E um caminho torto, um caminho errado, né? A Bíblia diz que o caminho do insensato, aos seus próprios olhos, lhes parece reto, né? Então, eu andava nesse caminho do insensato, achando que eu estava fazendo o que era certo, né? Mas na verdade eu estava sendo uma tola, uma insensata. E na verdade foi a forma que eu achei para poder me preservar do mundo, né? Fazendo as coisas da minha maneira. Eu sempre, minha família foi muito humilde. Então quando eu cheguei em Campo Grande, com 14 anos, quase 15, o meu primeiro emprego lá foi entregar panfleto na rua. E eu tinha, o meu pagamento eu lembro que era R$10. Desses R$10 eu tinha que pagar a passagem de ônibus e ainda a marmita. Então vocês imaginam o que sobrava pra mim, né? E foi muito difícil, gente. Foi muito difícil. Uns tempos depois, alguns dias depois, eu já arrumei um trabalho de empregada doméstica. E eu fui empregada doméstica por muito tempo em Campo Grande. E eu sempre fui assim. Quem me conhece aí sabe, agitada, então eu sempre me dei bem nos trabalhos, independente do que eu fizesse, se fosse entregar panfleto, babá, doméstica, né? Porque eu sempre fui muito ligadona, sempre fui ligada no 220, né? Como dizem. Isso daí trazia benefícios pra mim, né? Eu sempre fui muito ágil, sempre fui muito ativa, nunca tive preguiça de trabalhar, porque eu entendia que se eu não trabalhasse eu também não ia comer, então tinha que trabalhar. Tinha que ajudar minha mãe, tinha que, né, ajudar minha família. E, enfim, né, os dias... a Andressa falando que eu sou ligada no 580. Imagina, gente. Eu sou muito agitada mesmo, sabe? E foi quando eu tinha 19 anos, a minha tia Vera, né, que inclusive foi uma das tias a qual eu morei na casa dela, não sei se ela está nessa live, mas... já quero aqui publicamente agradecer a Deus pela vida da minha tia, pela vida da minha mãe também. Muito obrigada, porque eu sei que, né, como a Bíblia nos ensina, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu sei que tudo cooperou, né, para eu estar aqui hoje, para eu estar vivendo o meu propósito. As dificuldades, né, as lutas, as lágrimas, e tudo isso foi uma base, né, para eu estar onde eu cheguei. Eu queria compartilhar também uma palavra com vocês, que está em Provérbios 22. É um provérbio muito conhecido, que o Senhor me trouxe essa palavra ontem muito claramente, sabe? Então, assim, eu preciso compartilhar isso com vocês, que está em Provérbios 22, o capítulo, Provérbios 22, versículo 6, diz assim: ensine a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Eu pensei muito, eu refleti muito sobre essa palavra ontem, e eu achei muito interessante, assim, que eu gostaria de compartilhar com vocês, que não importa a criança que está na sua casa, sabe? Aqui a Bíblia não está dizendo assim, ó, pai e mãe, instrua a criança no caminho que deve andar. Entende? Mas é a criança que está na sua casa. Pode ser o seu neto, seu sobrinho, seu primo, seu enteado, sua enteada, se você é madrasta, se você é padrinho, se você adotou alguém, se você está cuidando de alguém, de alguma criança, instrua essa criança, né? Porque esse papel não é somente do pai, né? Ou somente da mãe. Entende? Porque eu que morei na casa de outras pessoas que não são os meus pais, é muito difícil, gente, né? Eu sempre lembrei, assim, que as pessoas chegavam pra mim e falavam: olha, a Wislene vai lavar louça, quebra tudo. A Wislene é desorganizada. A Wislene é preguiçosa, é relaxada. A Wislene é isso, a Wislene é aquilo. Só que, gente, se as pessoas não ensinarem, não instruir essa criança, como o provérbio está dizendo, elas nunca vão aprender. Então, assim, com todo o amor e com todo o temor que eu coloco isso pra vocês nessa noite, sabe?
Não importa a criança que está dentro da sua casa, mas instrua ela, para que quando ela cresça, ela não se desvie do seu caminho e também que ela aprenda tudo que você ensinou, valores, princípios, né? Estudos aí dizem que as crianças, elas até 7 anos é moldado e formado o caráter, né? Então, assim, a criança que está na sua casa, ajude, instrua, ensina, sabe? Pegue na mão e fale, é assim que faz, é assim que faz. Eu e a Betina, a gente tá criando essa rotina de fazer as coisas juntas, sabe? Quando eu vou lavar louça, eu falo, filha, é assim. Filha, não é assim, né? Porque se a gente não ensinar isso, a criança não vai aprender, né? Olha aí, ó, a menina falando, já escutei muito essas coisas e afeta muito a criança, é verdade. Então, com todo o temor mesmo que eu digo isso pra vocês, sabe? Instrua essa criança, ensine ela. A criança, ela precisa precisa aprender tudo, né? E é tudo mesmo, é a palavra de Deus, e também é tomar banho, é tirar os piolhos da cabeça, lavar uma louça, organizar uma casa, guardar roupa, essas coisas, sabe? De afazeres mesmo. Porque eu sentia muito isso na minha infância, sabe? Na casa que eu morava, às vezes as pessoas não ensinavam, tinha muitas vidas, tinha muitos compromissos, ia trabalhar e de repente, não, a Wislene não tá obedecendo aqui, volta para outra casa. Então essa transferência, né, cada pouco numa casa, isso daí foi criando em mim um bloqueio muito grande, sabe, uma dificuldade muito grande, mas que passou, né, graças a Deus que passou. Então, se hoje eu preciso falar isso, né? Se hoje eu posso falar isso para alguém, então eu quero falar. Se tem alguém aí na sua família que não seja da sua família, ou que não seja de seus filhos mesmo, né? Instrua também essa criança. Amém? E então, quando eu tinha 19 anos, eu morava em Campo Grande com a minha mãe e a minha tia, né? Como eu estava falando há pouco, a minha tia Vera, ela engravidou e teve uma princesa, coisa mais linda, chamada Maiele. E quando ela estava grávida, ela foi a Campo Grande e precisava de uma babá, né, de alguém para cuidar da filhinha dela. E aí eu senti assim muito claro, sabe? Hoje eu entendo espiritualmente, eu entendo que era o cuidado do Espírito Santo comigo, era ele dizendo, filha, eu estou cuidando de você. Então eu me dispus, né, a ajudar a minha tia. Aqui em Dourados. Então ela engravidou, foi para Campo Grande e eu me coloquei à disposição dela para cuidar da Maiele aqui em Dourados. Então a filhinha dela nasceu, quando eu acho que ela tinha 3 ou 4 meses, não me lembro ao certo, eu vim para Dourados, né, para morar com ela. E aí na primeira semana, gente, para vocês verem como é o cuidado de Deus, né? Na primeira semana eu já conheci o Rodrigo. Eu falo cuidado assim nesse sentido porque também eu cheguei aqui sozinha, já querendo ir pra balada, já querendo conhecer pessoas novas. E aí já ia acabar me perdendo, né? Como sempre. Mas então eu conheci o Rodrigo, meu querido, amado esposo que está aqui do meu lado. E, gente, conhecer o Rodrigo pra mim foi um cuidado de Deus assim muito extremo com a minha vida, sabe? Eu vejo o cuidado de Deus quando eu vejo o Rodrigo, quando ele cuida de mim, quando ele me ajuda, quando ele me ensina, né? E falar do Rodrigo me emociona porque quem convive conosco sabe, né, o relacionamento que nós temos, o relacionamento de amizade, de cuidado, né, de respeito principalmente. E isso daí fez com que eu amadurecesse muito, sabe? Ter o Rodrigo ao meu lado é saber que Deus realmente existe e que Ele cuida de nós, né? Então, assim, valorize a pessoa que está do seu lado, né? Respeite primeiramente, né? Eu sempre falo para as clientes aqui no salão, sempre que eu tenho oportunidade, não fala mal do marido, não fala mal do seu esposo, sabe? Mas abençoe, né? Cuide dele, respeite. Eu acho que da nossa boca tem que profetizar coisas de bênção para nossa família, né? Dos nossos lábios tem que sair bênção para nossa casa. Sabe, eu não aceito que as pessoas falem mal aqui dos seus maridos, porque salão tem fama, né? Tem fama de
de reclamar, de falar mal do marido. E eu, como sendo instrumento de Deus, eu sempre falo, não fala mal, mas abençoe o seu marido, né? Porque o nosso marido, ele é o cabeça da nossa casa. Ele é Deus deu essa sabedoria, o sacerdote, né? Então, se nós pegamos e começamos a maldizer o nosso marido, ainda que ele não seja a pessoa como que você sonhou, ainda que ele não seja essa pessoa perfeita, sabe? Ainda que ele não seja esse esposo perfeito que um dia você criou na sua cabeça. E já vou tirar essa imagem pra você, porque não existe marido perfeito. Não existe homem perfeito. Então, essa perfeição nós só encontramos em Cristo. Só Jesus é perfeito. Então, nós com as nossas dificuldades, nós com as nossas diferenças é que nós nos completamos, né? Porque eu sou assim, vocês estão vendo aqui, ó. Falo com a mão, falo com a boca. E o Rodrigo, ele é quieto, ele é centrado, ele pensa pra falar, entendeu? E é isso que nos completa, né? Não só essa diferença, mas nós temos outras diferenças. Então, às vezes, você tá procurando em alguém que esse alguém, essa outra pessoa nesse relacionamento preencha algo dentro de você que só o Espírito Santo vai preencher. É só Deus que preenche. Quando você se ama, quando você se respeita, quando você se entende, quando você se conhece, então a outra pessoa vem para complementar, né? Algo que eu aprendi no dia do meu casamento, que o nosso pastor diz claramente assim: Lene, você está casando para fazer o Rodrigo feliz. Rodrigo, você está casando para fazer a Lene feliz. E não é para ser feliz, entende a diferença? Então você faz o seu esposo feliz e o seu esposo faz você feliz. Então isso completa um ao outro, isso preenche, né? E as diferenças vão ficando cada vez menores e o respeito vai falando mais alto. E é isso que Deus quer de nós, né? Essa união, essa paz em casa. Gente, não tem nada de marido aqui, ó. Não tem. Mas o Espírito Santo é quem está conduzindo a nossa live, então vamos lá, né? Abri parênteses aí, falei sobre o marido, agora vamos voltar aqui pro foco. E agora vocês imaginem, eu vindo de uma infância machucada, eu vindo de uma infância fragilizada, com bloqueios, com restrições, sem identidade, eu não me conhecia. E aí eu encontro o Rodrigo, né, um cara tranquilo, centrado. Vocês imaginem os choques que não davam, né? Mas em todo o tempo Deus esteve cuidando de mim. Então eu fui cuidando ali da minha prima, comecei a namorar com o Rodrigo, né, agora dia 7 de setembro. Já vai fazer 12 ou 13 anos, não tô lembrando agora. Depois eu vou fazer os cálculos. Do tempo que nós estamos juntos. Eu comecei, né, a ter esse relacionamento com o Rodrigo, apesar das minhas dificuldades, a gente sempre se deu muito bem. E o que eu queria falar pra vocês é que o nosso passado, o que aconteceu conosco, a nossa infância, não define o nosso propósito, entende? O que define o nosso propósito é o presente. Por que eu tô te falando isso, né? Como eu coloquei aqui, o nosso passado, ele não define. Porque vocês pensam, se José, né, como eu declarei, né, como eu li lá, né, em Gênesis 45, José, ele não pensou no passado dele, quando os irmãos deles estavam frente a frente, né? Ele falou, não, vem aqui, vocês são os meus irmãos, né? Não sei se todos estavam aí quando eu li, mas ele fala o quê? Pode vir aqui, vem aqui pertinho de mim. Eu sou José, o irmão de vocês. Lembra aquele que vocês venderam lá pro Egito? Né? E aí ele declara, né, que foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Então, o que aconteceu no nosso passado ficou para trás. Não tem como a gente esquecer, né? Porque eu acho que amnésia, eu pelo menos não tenho amnésia, né? Às vezes as pessoas, você perdoou mesmo? Você perdoou tudo que aconteceu no seu passado? Sim, gente. Está tudo perdoado, está tudo passado, né? Ficou no passado. E isso não nos define. O que nos define é o nosso presente, quando a gente se posiciona diante de Deus e quando a gente aceita primeiramente o nosso passado, a gente precisa aceitar. Sim,
eu aceito o meu passado. Eu entendi que foi para preparação que o Senhor me permitiu viver tudo isso, né? Porque vocês acham que eu, quando era adolescente, eu não pensava, o que eu tô fazendo nessa família? Por que eu passei por isso? Por que eu passei por determinada dificuldade? Por que isso aconteceu comigo? Por que aquilo aconteceu comigo? Claro que a gente se pergunta, mas quando a gente se aceita, né, a gente precisa aceitar o nosso passado. Eu aceito Deus, eu entendo e eu parto de agora para frente numa vida nova, né? O livro de Esther, deixa eu só confirmar aqui o versículo. Esther 4, no versículo 14, diz assim: quem sabe se não foi para um tempo como esse que o Senhor nos levantou. Então, este é o tempo, é agora. O tempo é agora, não é o passado, né? O passado ele nos forjou, o passado ele nos fortaleceu, para que a partir de agora a gente comece a viver um novo tempo, né? A viver um tempo de maturidade, um tempo de crescimento, um tempo de aceitação, um tempo de olhar para o passado não mais com pesar ou com vitimismo. Quantas vezes eu fui vítima? Meu Deus, isso aconteceu comigo, coitadinha de mim. Cresci sem minha mãe, cresci sem meu pai. Ai, meu Deus, eu morava na casa da minha tia, depois eu estava na outra tia. Isso, gente, vai causando um vitimismo, vai causando uma amargura dentro de nós e essa raiz de amargura vai só aumentando. Então pare, sabe? Basta. Basta de um passado de vitimismo. Aceite o seu passado, erga sua cabeça e declare: eu sou mais que vencedor em Cristo. Eu vim para vencer, eu aceito o meu passado, eu deixo ele para trás e a partir de agora o Senhor faz uma nova história. E eu aceito o que Deus está escrevendo para mim, né, no livro da vida. Eu aceito esse tempo novo na minha vida. É isso que nós precisamos entender. Não se lamentar, não se vitimizar, mas declarar que em Cristo nós somos mais que vencedoras. E este é o tempo de crescer, tempo de estar fortalecidos, porque se a gente ficar olhando só para trás, a mulher de Ló na Bíblia, foi a mulher de Ló que olhou para trás? Isso. E fez o quê? Virou uma estátua de sal. Acabou. Acabou os sonhos, acabou o que ela pensava, o que ela planejava, porque ela quis focar no que ela estava deixando para trás. Não olhe para trás, gente. Olhe para frente, né? Olhe para o alvo, olhe para Cristo. Amém? Isso mesmo, eu vim para vencer e é isso. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Não aceite um passado derrotado. Não aceite as feridas. Não fica pegando as coisas do passado e colocando para o presente. Isso traz depressão. Isso traz opressão, isso traz fragilidade, isso te traz emoções que estavam guardadas e você ainda não consegue aceitar muito bem isso. Então, sabe, dê um basta a partir de hoje. Se eu posso falar com alguém nessa noite, é isso, basta do seu passado. Não que você vai se esquecer como ingratidão, não. Mas olhe pra frente, seja grato pelo que aconteceu com você e saiba que o seu passado é o que te fortaleceu para você chegar aqui hoje. Então, pessoal, com 19 anos conheci o Rodrigo, começamos a namorar. Isso mesmo, ressignificar, né? Vamos ressignificar o nosso passado. E um dos presentes que o Rodrigo me deu, um dos presentes maravilhosos que ele me deu, foi o curso de cabeleireiro. Por quê? Porque eu tinha um secador quando eu vim aqui para Dourados, e aí eu fazia escova na minha prima, Elisângela, fazia escova na minha tia, e sempre estava fazendo escova, né? Então, ele com uma sensibilidade que eu não tinha, ele me ofereceu, né? Se eu queria fazer esse curso, que ele pagaria para mim. E então, eu entrei ali no curso. Gente, quando eu entrei no curso de cabeleireira, com a professora Fátima, sempre sou muito grata a ela também. Eu, assim, me realizei, sabe? Eu vi aquelas bonequinhas lá, assim, fiz um monte de penteado, de trancinha, aqueles dedinhos, sabe? Fazia aquele bigodinho, assim, nas tranças. Foi, assim, nossa, foi muito bom pra mim. Eu me encontrei, né, nesse curso de cabeleireira. E então, eu vou adiantar um pouco, tá, pessoal? Vou adiantando aí, porque senão vai ficar... Eu tenho muita coisa pra falar ainda. Outro dia eu posso vir aqui falar só sobre esse curso, sobre esse começo aí, da minha profissão, né? Mas o foco hoje é vivendo o propósito. Então, eu já, no primeiro mês de curso, eu já dei início a trabalhar de assistente no salão, ao trabalho prático já, né? Vamos dizer assim.
E comecei a trabalhar ali, trabalhei bastante tempo com a Hilda, também sou muito grata a ela pela oportunidade. E em 2010 eu entrei para a faculdade e comecei a me especializar, né, na parte de estética, né? Faculdade de Estética e Cosmética da Unigran. Tem até umas amigas minhas aí que fez faculdade comigo, a gente era inseparáveis, né? E enfim, trabalhava na Hilda, fazia faculdade. Rodrigo me deu uma moto, uma Nel, e eu ia com a minha motinha. E ó, sem preguiça. Morava perto da Mão do Brás, trabalhava lá na W3, fazia faculdade na Unigran. 10 horas da noite chegava em casa, não tinha preguiça, animada como sempre, como eu falei pra vocês desde o começo. Sempre fui muito agitada, então fui levando isso numa boa, né? Fui levando essa minha vida agitada numa boa. Quando foi em 2011, mais ou menos ali no meio de 2011, mais ou menos, eu tive uma depressão profunda, gente. Meu Deus, que tristeza que foi. Eu ia pra faculdade, eu tinha crises de ansiedade terrível, síndrome do pânico, eu achava que eu ia infartar, sabe? Era terrível. Eu chegava na faculdade, só chorava. E a Keila e a Deiglis e as minhas amigas ali cuidavam de mim. E eu morria de chorar, sabe? Parece que todo aquele meu passado, tudo que eu vivi caiu como uma bomba em cima de mim, assim. E isso foi um peso muito grande pra minha vida. Gente, vocês não sabem como eu sofri. Foi terrível. E nessa crise de depressão, eu tive um pico assim de crise que por 15 dias eu fiquei desolada no sofá de casa. O Rodrigo chegava para trabalhar com uma marmita, eu comia a marmita e por ali mesmo eu ficava. 15 dias a minha casa estava abandonada, eu não tinha forças para trabalhar, avisei minha patroa que eu não estava bem, não consegui ir para a faculdade. Eu realmente cheguei e atingi o fundo do poço. Eu cheguei no fundo do poço. Pode baixar um pouquinho. Foi assim, o tempo mais difícil da minha vida, sabe? Eu não conseguia explicar o que eu estava sentindo e eu não conseguia expor os meus sentimentos, mas eu só chorava. E foi muito difícil pra mim, gente, esse tempo de depressão, sabe? E eu era fumante nessa época, então eu só levantava pra fumar e deitava de novo. E, gente, quem tem depressão sabe como é terrível, né? A gente não vê expectativa de vida, a gente não tem força, a gente não tem vontade de fazer nada. A nossa vontade é só de ficar deitada, esperando a morte. E não tem expectativa, não tem desejo, não tem vontade, não tem nada. E nesse tempo de depressão, o Senhor levantou uma mulher de Deus para orar por mim. Eu não ia na igreja ainda, eu corria de crente, corria de igreja, não queria saber de ir na igreja, não queria saber de nada. Eu queria, era sombra e água fresca e oba-oba, sabe? Então, nesse tempo ali que eu me vi no fundo do poço, não sabia o que fazer, Isso mesmo, Rosane, envia esse aviãozinho aí para que mais pessoas possam assistir essa live. Então, o Senhor levantou essa mulher para orar por mim. Essa mulher é minha cunhada, a Inês. E a Inês orou ali por 30 dias intercedendo pela minha vida, né? E hoje, assim, eu sou apaixonada pela intercessão. Esse foi um dos dons que Deus me deu, né, de interceder pela vida das pessoas, de orar. Enfim, gente, para resumir, nesse período em que ela orou por mim, né, então eu busquei ajuda, comecei a tomar um remédio para ver se melhorava um pouco. E aí eu fui convidada para ir ao culto, né, para ir ao culto da igreja dela, que hoje é a minha amada igreja, minha Comunidade Batista da Paz. A igreja que eu frequento, do pastor Marcos, tem vários pastores, pastor Júnior. E nesse período que ela orava por mim, então eu senti essa vontade na igreja, aceitei esse convite. E quando eu cheguei lá, eu só chorava. Encontrei a Princiele lá, minha amiga, e morria de chorar dentro dessa igreja. Eu nem escutava o que aquele homem estava falando. Eu nem sabia quem era pastor, eu nem sabia, eu só chorava, gente, eu só chorava.
E nesse dia, eu lembro assim que no momento da oração, o pastor disse assim: você que está aqui, que está sentindo depressão, tristeza, você não é assim, você sabe que você não é assim. E você quer sair dessa situação, faz um compromisso com o Senhor e Ele vai te honrar. E nesta hora, eu fiz uma simples oração, e é sempre que eu testemunho eu conto, né? A minha oração foi muito simples, eu disse assim: bom, se esse Deus que esse homem aí tá falando existe, tira essa depressão de mim, porque eu não sou assim, eu não quero viver assim. E o propósito que eu vou fazer com o Senhor a partir de hoje é parar de fumar. Eu não vou mais fumar. E aí, parei de chorar, sentei lá no meu banquinho e fui embora. Na manhã seguinte, nessa noite eu não fumei. Na manhã seguinte, quando eu acordei, primeira coisa, eu fiz um café. E eu lembro que eu olhei pra minha casa, sabe? Parece que aquela venda, assim, aquela nuvem escura que estava sobre a minha vida, parece que tinha saído, assim. Foi uma experiência incrível com Deus, assim, que eu tive. E eu olhava a minha casa e falava como eu estava vivendo aqui nesse lixão, sabe? Realmente, uma casa, assim, abandonada mesmo. E aí, eu fiz o café, né? E falei, vou fumar um cigarro, porque aquilo lá de ontem era tudo balela, conversa. E aí, gente, na hora que eu acendi o cigarro, foi a maior experiência que eu tive com Deus até hoje. Assim, não tem explicação. Eu fui visitada pelo próprio Espírito Santo na minha casa. Não foi ninguém que pregou pra mim. Mas eu senti o próprio Deus, sabe? Foi uma experiência, assim, tremenda. E Deus falou claramente ao meu coração, assim: filha, não faz isso. Porque todas as promessas que eu tenho pra sua vida, eu vou cumprir. E entre elas, uma que está escrita em Josué 24:15. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E pessoal, eu nunca tinha lido a Bíblia. Então, eu nem sabia que existia essa promessa lá. E isso daí ecoava dentro do meu coração, assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sabe? Foi uma experiência, assim, tremenda. Então, eu chorei muito. Eu acho que eu fiquei umas 3 horas, assim, prostrada no chão, chorando, pedindo perdão pro Senhor, que Ele me livrasse de todo esse mal, de todo esse pesadelo, de toda aquela tristeza que eu tava vivendo. Eu não queria mais ser daquele jeito, aquele peso que tava no meu coração. E Deus, Ele foi, sabe, tirando mesmo. Então eu entendo que tem pessoas que têm uma conversão muito, assim, gradativa, né? Tem pessoas que têm essa conversão gradativa, que vai se convertendo aos poucos, que vai entendendo. Mas eu sei que a minha conversão, ela foi, assim, instantânea. Quando eu tive essa experiência com Deus, então eu já era outra pessoa, eu já era apaixonada por Jesus. E então Deus colocou uma mulher do Senhor na minha vida, uma mulher chamada Elis Regina. Eu não sei se ela está na live, mas a Elis, ela foi boca do Senhor na minha vida. A Elis, ela me ensinou os caminhos do Senhor. A Elis, ela é muito humilde, sabe? É uma mulher muito humilde, mas de um coração que eu não conheço. E ela foi me ensinando a palavra de Deus. Ela me ensinou tantas coisas, gente, tantas coisas. Tudo que era relacionado à palavra do Senhor. Então, assim, é muito importante ter esse discipulado, né? Ter esse cuidado um a um, ter uma pessoa para te ajudar, né? Para te ajudar a estar com você, para te incentivar, para te instruir. E entre as muitas coisas que Elis me ensinou, o que ela mais me ensinou foi sobre perdão. E o perdão, ele não é um sentimento que você vai sentir de perdoar. O perdão, ele não é algo que você vai sentir no seu coração e você vai se preparar para perdoar, sabe? Não é isso. O perdão, ele é uma escolha. Então você precisa escolher perdoar. E ela me ensinou isso muito claramente. Ela falou: Lene, não vai ter esse dia que você vai sentir de perdoar quem te feriu, quem te magoou, mas você vai declarar hoje. Hoje você vai declarar: eu escolho perdoar. E, gente do céu, foi libertador pra minha vida, sabe? Quando eu entendi essa questão do perdão e eu sentia, sabe, o peso saindo das minhas costas, aquele fardo, tudo aquilo parece que da depressão que eu tava sentindo, eu sentia
Elis, você está aí? Eu sentia esse perdão, assim, me aliviando, sabe? Então, assim, se você aí, na sua casa, você precisa perdoar alguém, você precisa escolher fazer isso, sabe? Viver o propósito é também escolher perdoar. Porque se você fica preso a algo, se você fica preso a um passado, ou se você fica preso a alguém que te feriu, acaba que o seu propósito ele fica paralisado, né? Então você precisa escolher perdoar, você precisa tomar essa decisão para você viver a plenitude de Deus, sabe? Ah, Lene, mas para você é fácil, você não sabe o que aconteceu comigo. Eu tive dificuldades na minha infância, eu fui assim, eu fui assado. Gente, não importa. Não importa o que você passou, não importa o que você viveu. Você precisa escolher, sabe? Perdoar. Você precisa escolher deixar para trás o que te feriu, o que te magoou e viver em paz, né? Para que você possa usufruir e desfrutar das bênçãos do Senhor para sua vida, para que você possa viver plenamente o seu propósito. E nós já vamos chegar em propósito, gente, calma, só um pouquinho, aguenta aí. Então eu tive esse processo de conversão em 2011. Em 2011 também, dia 2 de novembro, foi inaugurado o Lene Hair, lá na Bela Vista, um salãozinho muito pequenininho, né? Um mini salão, acho que era um quarto da minha sala da noiva aqui. Para a glória do Senhor nós crescemos, para a glória do Senhor a gente tem crescido ainda, né? Ainda mais. E, enfim, mas também não é sobre o salão em si que eu quero falar hoje, tá? E aí, pessoal, passou 2011, né? Dia 2 de novembro, como falei pra vocês, eu inaugurei o Lene Hair. Quando foi dia 12 de maio, gente, eu sofri um acidente ali na Rael Bonfácer e foi um acidente muito grave, né? Eu estava com a minha moto, descendo em alta velocidade na Rael Bonfácer uma segunda-feira e eu bati na lateral de uma caminhonete, quebrei o meu punho direito, ou seja, a minha ferramenta de trabalho. Fiquei mais de 6 meses impossibilitada de trabalhar. Nesse tempo a Adriana chegou para trabalhar comigo, né? Outras meninas também, a Ana já trabalhava comigo também, a Ana Kelly, minha amiga linda que eu amo. Ana Kelly, se você está por aí, te amo, linda. E ali, nesse tempo, sabe? Nesse tempo do acidente, eu tinha recém me convertido, tinha recém aberto salão, tudo muito novo pra mim, tudo muito intenso, tudo muito rápido. E esse acidente que eu achei que me impossibilitaria de trabalhar, mas aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. Então, se eu soubesse desse acidente, se eu soubesse das dificuldades, se eu soubesse do processo, né, do que eu teria que enfrentar para começar a viver meu propósito, eu com certeza já tinha parado, né? Então, assim, saiba que no seu caminhar, na sua vida cristã, na sua vida, no seu dia a dia, você tem dificuldades, você tem problemas, você tem ansiedades, você tem medos, mas não pare no percurso, sabe? Não pare, não permita que o seu trem pare, né? Mas deixa a sua vida fluir, apesar das dificuldades. Eu não parei, eu falava não, gente, quem lê, não sei se alguém aí, alguma cliente minha dessa época, eu fazia escova com a mão esquerda. As meninas seguravam uma mecha pra mim e eu fazia a chapinha com essa mão esquerda. Porque eu sabia o que eu queria, né? E eu não podia parar. Então eu não queria também me vitimizar, entendeu? E eu também sempre pensei no Rô. O Rodrigo, né, acabava que pagava todas as contas do salão e eu falava, não, se eu posso, eu vou conseguir. Então eu ajudava as meninas ali com um gesso aqui nesse braço, trabalhando com essa mão aqui, porque eu sempre fui muito mesmo, como eu posso colocar? Empenhada, sabe? Empenhada, porque eu sempre fui muito grata a Deus e ao Rodrigo também, por tudo que ele fazia por mim. Então eu não me conformava em ficar esperando, né? Eu sempre fui à luta mesmo. Eu e a Débora sempre fala, ô mulher de fé, né? Então vamos, gente, vamos, mete as caras, vai pra cima, não desiste não, não para, né? Com Deus há muito mais,
A gente não é egoísmo da nossa parte querer mais, querer que o Senhor, isso, Rosane, essa palavra mesmo, dedicada. Eu sempre fui muito dedicada, então eu não me conformava em ficar esperando, né? Vamos pra cima, vamos, mete as caras, Deus vai honrar. E uma palavra muito linda que o Senhor me deu quando eu fui abrir o salão, e eu sempre dou essa palavra para alguém que venha conversar comigo, né? É sobre o mar se abrir. Se a gente não der o primeiro passo, gente, o mar não vai se abrir. Se a gente não agir, o Senhor não vai fazer. Porque Ele faz, né, através do poder dEle que opera em nós. É nós que temos que decidir agir. Imagina se eu ficasse com os braços cruzados. Falando, ai gente, isso mesmo, eu sou vítima mesmo, coitadinha de mim. Mas eu escolhi vencer. Eu escolhi a melhor parte, sabe? Que é de servir ao Senhor, amar ao Senhor e meter as caras. Vamos pra cima, né? Com ousadia. Não tenha medo. Se Deus te mostrou algo, se Deus te abençoou para você abrir o seu negócio, o seu salão, não tenha medo. Ouse, gente. Ouse. É melhor você errar por ousadia do que você não errar por não fazer, né? Se você não faz também, como que Deus vai abençoar? Imagina se todo aquele exército ficasse parado em frente ao mar. O que ia acontecer? Ia virar a guerra lá e eles iam acabar perdendo, mas Deus falou, pode ir. Eles tinham uma palavra do Senhor e eles ousaram. Então, não tenham medo, ouse, né? Dê o primeiro passo que o Senhor vai abençoar. Mas vamos prosseguindo aqui. De 2013 até 2015, mais ou menos 2 anos, assim, foi um ano assim que eu, né, nesse processo de conversão, aprendendo muito da palavra, sempre ouvindo pregações, sempre buscando do Senhor e também foquei assim na minha área, né, na parte de cabelo. Eu entendi que eu gostava de fazer mechas e eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Eu vou contar rapidamente aqui, eu ouvi em alguma entrevista um japonês falando sobre o parafuso e isso daí mexeu muito comigo, né? Que diz assim que o problema do brasileiro é querer fazer de tudo um pouco e era o que acontecia comigo dentro do salão. Eu fazia unha, fazia cabelo, fazia maquiagem, fazia sobrancelha, até depilação fazia alisamento, fazia mecha, fazia corte, fazia coloração. E aí quando eu ouvi desse japonês, né, que o brasileiro faz de tudo um pouco, mas que no Japão, se eles fazem parafuso, é o melhor parafuso, se eles fazem uma porca, é a melhor porca, eles se especializam nisso. Então isso foi uma chave para mim, né, foi um romper assim na minha vida profissional e eu entendi que eu estava fazendo de tudo um pouco. E eu falei, não, eu quero fazer mecha, eu quero mexer com descoloração e eu quero ser a melhor na minha área. E foi onde eu busquei, né, esse conhecimento e de 2013 até 2016, mais ou menos, foi assim o ano que a gente mais estudou, o ano que eu mais fiz curso, o ano que eu mais busquei conhecimento, trouxe técnicas novas. Eu viajei pelo menos 4 vezes por ano, né, durante esse tempo, atrás de curso, São Paulo, Campo Grande, direto mesmo, para poder entregar o melhor serviço, né? E eu já tinha entendido que esse era o meu dom, né? E até uma das perguntas que eu recebi, né, a respeito de dom, como saber qual é o dom, né? Então, assim, o Senhor ele vai te usar nas suas habilidades com que você tem mais facilidade, né? O que você tem facilidade de fazer? Vendas, você tem facilidade em mexer com cabelo, em fazer unha, ou fazer bolos, bala de coco deliciosa, né, Rosane? Ou fazer laços maravilhosos, como a minha amiga Deilis, ou fazer massagem, como a Débora. Enfim, cada um tem um dom, né? Deus, ele deu dons para cada um. E isso, né, cada um com a sua habilidade, com o seu dom, é que nos faz ser únicos, né? E aí entra no outro ponto também, que é sobre identidade. É muito importante para você viver o seu propósito, você saber quem você é, qual é a sua identidade, o que você é, quem você é, o que você está fazendo aqui nesse mundo, para que você veio, né? E quando você começa a entender isso, quando você começa a saber da sua identidade, né? E a Bíblia fala que nós somos mais que vencedores, nós somos a menina dos olhos de Deus, nós somos amadas, guardadas e chamadas, nós somos imagem e semelhança do Senhor, tudo isso é quem nós somos, né?
E tem até uma frase que o Diante do Trono sempre usa, né? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Então, se você tem dúvida sobre a sua identidade, busque no Senhor, né? Busque na Bíblia, na Palavra de Deus, para você saber quem você é em Cristo, né? E aí, quando você se conhece, quando você passa a entender o seu dom, a sua habilidade, o seu chamado, você vai começar a descartar as coisas desnecessárias, né? Até quando a gente vive o propósito, a gente entende o que é necessário para a minha vida, o que eu preciso fazer e também o que eu não preciso fazer. Então, você só consegue dizer não para algumas atitudes na sua vida quando você entender o seu propósito, entender para que você veio, e aí você consegue dizer sim para quando há necessidade, para quando tem a ver, está relacionado com o seu propósito, e também dizer não. E aí você consegue andar de forma mais leve, não precisa estar carregando tantos compromissos, viver com a agenda lotada, viver com tantas coisas por fazer, fadigada, cansada, porque às vezes você está fazendo o que não é para ser feito, né? E Deus, Ele deu atividades para cada um. O Senhor, Ele deu serviços, o Senhor deu dons, habilidades para cada um. Então, assim, não queira fazer o que não é para ser feito, entende? Isso é viver o propósito também. O início do meu entendimento com relação ao meu propósito. Em 2015, eu recebi no meu salão, através da Camila, que é uma cliente, uma amiga muito especial, uma missionária. E essa missionária, ela chegou no salão quietinha, ela chegou, assim, muito humilde, sabe? Quem assiste Rodolfo Abrantes, no testemunho dele, ele conta assim que tinha a tia do coque, né? E essa missionária que chegou no salão, ela era como essa tia do coque, assim, bem quietinha mesmo, bem humilde. E aí a Camila falou: amiga, eu trouxe a irmã pra gente orar. Eu falei: amém, vamos orar. E no salão, tanto nesse ou quanto no outro salão, a sala da noiva é sempre a minha sala de oração, é a minha sala de intercessão. Inclusive, nós estamos aqui. E há poucos dias eu recebi uma palavra de uma pessoa muito especial, dizendo que, na verdade, aqui não é a sala da noiva, mas aqui é a sala do noivo. E, gente, eu fiquei apaixonada por isso, que realmente é aqui que o noivo vem, né? O noivo da noiva não vem, mas o noivo, nosso amado Jesus Cristo, ele sempre está por aqui. E então a gente foi orar ali na nossa sala do noivo, e a missionária, muito assim, com autoridade, sabe, vindo do alto, ela disse assim: quando eu cheguei aqui nesse salão, eu não estava entendendo, mas eu vi uma cachoeira de azeite descendo aqui. E o azeite, ele significa, né, a unção do Espírito Santo, a cura. E eu quero declarar no mundo espiritual que a partir de hoje, aqui não vai ser mais salão de beleza. Mas no mundo espiritual, a partir de hoje é declarado que aqui é a clínica da alma. As mulheres vão vir aqui para ser curadas. As mulheres vão vir aqui para ouvir uma palavra, para ouvir um louvor, para serem tocadas pelo Senhor. E, gente, foi assim emocionante para minha vida. Foi assim algo sobrenatural, sabe? E quando ela falou isso, eu fiquei muito emocionada e eu comecei a entender que, na verdade, não é sobre cabelos. Na verdade, não tem nada a ver com cabelos, né? O cabelo é uma estratégia que o Senhor me deu. O cabelo é como eu posso dizer? O caminho para que eu possa viver o meu propósito. É quando eu conseguir alinhar o meu propósito com a vontade de Deus e o meu dom. Eu comecei a viver isso, sabe? Eu comecei a viver essa diferença aqui dentro do salão. E às vezes as pessoas olham pra mim e falam assim: nossa, mas a Aline mudou, a Aline tá diferente, a Aline não é mais aquela pessoa. E realmente eu mudei. Realmente eu mudei, porque quanto mais próximo de Deus nós estamos, quanto mais maduro nós nos tornamos, mais diferente dessa carne, que eu sempre brinco com as meninas, essa carne podre aqui, a gente precisa mudar mesmo, né? A gente precisa ser diferente, a gente precisa amadurecer, a gente precisa crescer. Não dá para ser sempre a mesma, não dá para ser sempre águas rasas. A gente precisa mergulhar no Senhor. E esse é o tempo, né? O livro de Esther, mais uma vez, este é o tempo que o Senhor preparou.
Esse é o tempo que o Senhor fez para a gente amadurecer, para a gente buscar o Senhor, para a gente buscar Ele verdadeiramente. O Senhor diz na palavra, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. A gente precisa buscar o Senhor com o nosso coração, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Nós precisamos clamar ao Senhor. Nós precisamos entender que é para Ele, é por Ele, sabe? É através dEle que a gente vai viver o sobrenatural, que a gente vai conquistar tudo que Deus tem para nós, que a gente vai viver realmente o nosso propósito. E então, gente, depois dessa palavra que essa missionária deu, eu comecei a ver que já não era mais um salão. Eu já comecei a entender o meu propósito, já comecei a entender meu chamado. Só que, muitas vezes, a gente acaba sendo inconstantes, sabe? Eu falo por mim, eu tenho certeza que se eu não tivesse sido tão imatura, não tivesse agido como muitas vezes Deus não queria que eu agisse, não tivesse dito não quando eu precisasse dizer não e eu tivesse dito não, quando eu não precisasse fazer aliança com pessoas que não eram para ter feito aliança, quando eu, sabe, muitas vezes a gente faz coisas que Deus não quer que a gente faça. Mas a nossa limitação humana e a nossa fragilidade, a nossa pequenez, a gente acaba fazendo essas coisas que Deus não quer que a gente faça. E toda vez que você faz algo que não é para você fazer, saiba que o seu propósito vai ser paralisado. Quando eu comecei a falar sobre o propósito, eu tive uma visão espiritual muito clara. E essa visão era assim, eu vi um trem e eu vi um trilho. E um trilho muito bonito, eu até postei uma imagem aqui desse trilho, assim, um trilho muito similar ao que eu tinha visto, muito semelhante, na verdade. E nós somos o trem e o Senhor é esse trilho. Quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, imagine que o trem está andando sobre o trilho e ele vai indo, né? E o nosso destino é o que a gente precisa alcançar lá na frente, né? As bênçãos, a eternidade, conquistas pessoais, realizar sonhos, tudo que você almeja, né? O ápice da sua vida, vamos dizer assim, tá lá no destino, lá no final. E o trajeto é o nosso propósito. Então a gente vai viver no nosso propósito. Só que o Senhor também, Ele nos deu o livre-arbítrio. A gente pode escolher. Então, cada vez que a gente opta por fazer a nossa vontade, então esse trem para. E aí você começa a fazer a sua vontade, não mais a vontade de Deus. E quando eu comecei a entender isso, né, de maneira simples, a palavra do Senhor, que é a oração que acho que o mundo todo conhece, né? Que é a oração do Pai Nosso, diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita no céu. Então, quando a gente faz a vontade do Senhor aqui na terra, como ela já é feita no céu, como já está estabelecido, então esse trenzinho vai andando, o trem vai fluindo. Só que entre isso também, né, que foi como eu já coloquei aqui, nós temos o nosso livre-arbítrio. A gente faz o que a gente quer, nós somos livres, não é assim? Eu faço o que eu quero da minha vida, eu vou para onde eu quero, da maneira que eu quero. Só que cada vez que a gente faz a nossa vontade, esse trem ele é paralisado. E isso que eu entendi claramente através dessa visão, o que é o propósito, né? Então, assim, as muitas mensagens que eu recebi, o que é esse propósito, né? O que é tanto esse propósito que a Lene está falando e muitos outros profissionais, outras pessoas estão falando. Viver o propósito, gente, é fazer o que Deus já preparou para nós, né? A Bíblia fala que antes mesmo de nós nascermos, o Senhor já tinha escrito no livro dele todos os nossos dias. Todos os nossos dias já estavam escritos ali no livro da vida. Então, quando você está vivendo o seu propósito, você está vivendo o que já está escrito pelo Senhor, né? E como a gente descobrir se a gente está vivendo esse propósito? Como saber se nós estamos vivendo o propósito? Eu descobri quando eu comecei a ajudar pessoas que vinham até mim, sabe? Pedindo ajuda, pedindo conselho. E aí eu comecei a entender que não era mais cabelo, não era mais só cabelo, né?
Eu sempre fui muito assim de ajudar as pessoas, dentro do salão mesmo, a minha equipe, né? O que eu posso fazer e o que eu não posso, eu faço para ajudar. Isso daí flui de mim natural, né? Então eu percebi que eu estava de maneira inconsciente, né, vivendo o propósito, ajudando as pessoas, cuidando bem das clientes, cuidando da minha equipe, cuidando da minha família, né? Comecei a fazer a vontade de Deus, comecei a entender que não era sobre cabelos só que ainda a minha imaturidade, sabe, a minha inconstância no Senhor fazia com que esse meu trem parasse, né? Então assim, se eu posso dar esse conselho para vocês, né, nessa noite, quando vocês ouvirem a palavra de Deus, quando vocês souberem que Deus está falando com vocês e através de vocês, dando um recado do céu, né, que vocês fiquem focadas no Senhor, não se dispersa, não se dispersa com coisas vãs, com coisas pequenas, sabe, com conversinha, com disque-me-disque, porque isso aí acaba fazendo com que você paralise o seu propósito. E às vezes eu penso que eu poderia ter ajudado muito mais pessoas, mas a minha inconstância, o meu medo, que muitas vezes me paralisou, então eu acabava não rompendo, né? Acabava não rompendo no meu propósito, na minha vida mesmo, esse crescimento espiritual. Às vezes a gente pode pensar assim, Lene, e eu não vou na igreja, eu não sou cristã, então quer dizer que eu não vou viver meu propósito? Quer dizer que eu não tenho propósito, eu não tenho chamado? E eu comecei a pensar sobre isso, sabe? Eu pensei, será que só os cristãos que têm propósito nesse mundo? E lendo a Bíblia, também orando, e também meu pastor Júnior me ajudou, eu aprendi que nós temos sim propósito, todo mundo tem um propósito, mas nem todos estão vivendo o propósito de Deus, né? Cada um está vivendo, tem pessoas que vivem o propósito que acha que é o propósito, né? E quando eu entendi que Deus tem um propósito para cada um, então eu consegui assim entender que, por exemplo, o bom samaritano, né? O bom samaritano, ele não era nada, ele não era crente, ele não era cristão, ele não estava ali dentro de uma igreja, dentro de um templo, mas o que ele fez? Ele ajudou a pessoa que precisava ser ajudada. Então, isso é viver o propósito, é fazer o que tem que ser feito, é louvar ao Senhor, é agradecer ao Senhor, é glorificar o nome do Senhor através das nossas atitudes, né? Não precisa estar dentro de uma igreja, não precisa estar, apesar que, né? Deixa eu deixar bem claro aqui para vocês, eu sinto a necessidade de estar em comunhão numa igreja, eu preciso, sabe? Até nessa quarentena aí, ficamos, né, alguns dias sem ir para a igreja. Eu sinto essa necessidade, eu sinto que eu preciso estar ali debaixo de uma cobertura, sendo cuidada pelos meus pastores e a minha liderança. Eu preciso disso, mas também respeito quem acha que não precisa, né? Mas o que eu preciso dizer para vocês, que não é só dentro da igreja, não é só num templo que você vai viver o seu propósito, entende? Quando você ajuda alguém, quando você faz o que tem que ser feito, né? Quando você abençoa a vida das pessoas, então você está vivendo o seu propósito, você está vivendo o seu chamado, o que você nasceu para fazer, entende? E como saber se você está vivendo o seu propósito? É sentir a paz que excede o entendimento, que guarda os corações. Sabe quando você faz algo por alguém, assim, você... Ai, que coisa boa, né? Ou como a Valéria tá mandando aqui, ó, Lene, você é uma pessoa abençoada, em tão pouco tempo tem ministrado tanto na minha vida. Isso é viver o propósito. É como João e Tiago, ou João e Pedro, eles estavam à porta ali do templo, eu não lembro agora ao certo qual dos dois aí, dos discípulos. E tem ali um paralítico, e ele diz, né, ele diz ao coxo, ele pede uma esmola, ele diz, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Então, isso é viver o propósito, gente. É o que você tem nas suas mãos. O que Deus deu nas suas mãos é você usar a favor do reino de Deus. É glorificar o nome de Jesus através das suas atitudes. Então, isso é viver o propósito, sabe? É cuidar das pessoas, cuidar bem das pessoas. O Rodrigo, eu até comentei aqui com vocês nos stories. Eu perguntei pra ele, falei, e você, Rô?
né? O que você está vivendo o seu propósito? Você está entendendo isso de propósito, né? E aí eu perguntei para ele, né? O que é o propósito dele? E o Rodrigo, ele tem, né, 2 empresas relacionadas a carros, relacionado à parte mecânica. E eu achei que ele fosse falar isso, né? Só que na verdade não. Ele virou para mim e disse, olha... aí ele voltou a pergunta para mim, eu tô cuidando bem de vocês? Esse é o meu propósito, é cuidar bem da minha família. Então vocês veem que não é ouro, não é prata, não é o que eu tenho, mas é quem eu sou. Isso é viver o propósito. É você se desprender das coisas e focar nas coisas do alto, olhar para Jesus e pensar o que Jesus faria, né? Essa semana ou ontem, não me lembro, eu pesquisei, né? Qual foi o propósito de Jesus? O que a Bíblia fala sobre o propósito de Jesus aqui na Terra? E o tempo que Jesus esteve aqui na Terra, né, através dos milagres, ele glorificava ao Senhor. Ele diz, Pai, graças te dou porque me ouvistes quando ele foi ressuscitar Lázaro. Senhor, obrigado por esse pão, quando ele pegou o pão e o peixe para multiplicar e entregar ali para aquela multidão de 3 a 5 mil pessoas. Isso é viver o propósito, é dar graças ao Senhor em todo o tempo, né? E que nós possamos ser semelhantes a Cristo, né? Eu tive assim a grata oportunidade, eu sou muito grata a Deus por ter ido, né, a Israel, a conhecer aquele lugar ali e experimentar, sabe, dos lugares que Deus andou ali, onde Jesus andou. E onde eu estava, sabe, não é nada espiritual aquele lugar, mas é algo emocionante. Então, onde eu estava, eu pensava, o que será que Jesus fez aqui? O que será que Jesus conversou nesse lugar aqui? Qual será que foi o milagre que Deus fez nesse lugar? E eu sinto que isso é a vontade de Deus para nossa vida, sabe? É você fazer o que Jesus fazia, né? Tem até uma canção que diz, né? Andar como Jesus andou, amar como Jesus amou. Isso é viver o propósito. Viver o propósito é você esquecer as dificuldades que você já teve e focar nas coisas de Deus e focar nas coisas de Cristo e pensar o que Deus faria no meu lugar, o que Jesus faria. Isso é viver o propósito, né? Viver o propósito é fazer o que dá sentido à nossa vida. O que dá sentido à minha vida? Por que eu tô aqui? Né? O que eu tô fazendo nesse lugar? Por que Deus me colocou aqui? Não é em vão, gente. Né? Não é em vão e nunca é tarde. Não é tarde para se sonhar, nunca é tarde. Sabe? Eu vejo pessoas, às vezes, que já se entregou pro mundo, pra vida e fala... Eu não tenho mais expectativa de vida, eu não tenho mais propósito nenhum, eu tô esperando a morte, eu não quero saber de nada, sabe? Me dói isso daí. Algo que eu aprendi com a Jéssica, quando nós conversamos um dia, ela falou, eu tenho agonia de quem eu vejo que não tá trabalhando. Eu falei, eu também. Eu tenho agonia de ver, não da pessoa não estar trabalhando, mas de ver que a pessoa podia estar se esforçando, se dedicando para ser diferente, para mudar a vida, sabe? Chega de comodismo, gente, pelo amor de Deus. Sai do comodismo, sai da visão, saia do lugar que te limita, que limita a sua visão, sabe? Deus tem muito mais. Deus quer que você prospere, que você cresça. Deus quer que você glorifique o nome dele através das suas atitudes. Dê um basta nesse conformismo. Não se conforme com o mundo, não se conforme com as coisas do mundo, mas seja renovado pela transformação da sua mente, sabe? Que a sua mente esteja no Senhor e nas coisas do alto. Não fica esperando as coisas caírem do céu, sabe? Não fica esperando o amanhã, um outro dia, amanhã eu mudo. Não é isso. Deus quer que nós sejamos diferentes. Deus quer que nós sejamos luz desse mundo e sal dessa terra. E como a Bíblia diz em João 9,5, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Sabe? Viver o propósito é isso, é iluminar as pessoas, é ajudar, é fazer o bem, é dar o seu melhor. Independente da sua área, da sua profissão, se for cabelo, sobrancelha, massagem, maquiagem, unha, faça o seu melhor, faça o melhor para Deus. Se for sobar, a Elisângela, faça o melhor sobar porque é para Deus. Se for vídeo, Alessandro, é o melhor vídeo porque é para glorificar o nome do Senhor. Isso é viver o propósito, sabe? Isso é glorificar o nome de Jesus.
Eu sou tão grata, gente, eu aprendo tanto com a minha amiga Ana Kellen. Ana tinha uma profissão, ela tinha que aos olhos do mundo, né, profissão, ela vivia de uma maneira e de repente Deus transformou tudo a vida dela para ela viver o propósito. Deus realizou o maior sonho da vida dela, que é aquele príncipe, o Felipinho, né? Deus precisou levar ela lá no Maranhão, para poder dar esse presente lindo para ela, que é o Luiz Felipe. Isso é viver o propósito, sabe? É não se limitar, falar, eu não posso não, eu não vou mudar daqui não, porque a minha vida é aqui, a minha família está aqui, o meu trabalho está aqui, mas Deus estava preparando algo maior para ela. Outro exemplo que eu posso dar também de pessoas que está vivendo o propósito é a minha amiga Deiglis Gama. Eu não sei se ela está na live, mas a minha amiga, ela era uma excelente profissional na área de maquiagem. Nossa, gente, que maquiadora perfeita. Um trabalho incrível. Um trabalho, o Alessandro com certeza, né, conhece ela. Muito conhecida aí no mundo das noivas, a Cassiane também deve conhecer. Aí, ó, aqui, e de repente, Deus coloca ela contra a parede, vamos dizer assim, confronta ela através de crises, através de problemas, né, pessoais. E aí, o que a Deiglis faz? Ela muda totalmente a vida dela e ela começa a viver o propósito dela. Eu nunca vou me esquecer o dia que eu recebi uma caixa de laço da Deiglis e que eu abri a caixa, eu via o amor de Deus através daquele laço, sabe? O propósito não está ligado a coisas grandes, a coisas materiais enormes, não, gente. Mas é você fazer com excelência o dom que Deus colocou na sua mão, sabe? Eu vejo amigas, né, que abandonaram trabalhos para cuidar da sua casa, para viver o propósito, cuidando dos seus filhos, cuidando da sua casa, sabe? É tudo para glorificar o nome de Jesus. E há um versículo que eu me lembrei agora que diz assim: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor e não para homens, sabendo que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Deus é quem está servindo. Então, tudo que fazemos é para o Senhor, é para a glória dele, é para o nome de Jesus ser glorificado. Isso é viver o propósito, sabe? Então, gente, não importa o que o Senhor colocou na sua mão, dê vida, sabe? A Glá também, acabou de entrar, a Glá também faz bolos incríveis, vivendo o propósito dela, levando amor em cada bolo, levando alegria, né? Tá atrapalhando aqui. Levando alegria em cada pedaço de bolo. Então, assim, não importa o que Deus colocou na sua mão. Isso é viver o propósito, sabe? Esse livro aqui, eu fui presenteada com esse livro na semana passada. E esse livro é Uma Vida com Propósitos. E aí eu fui procurar no YouTube alguma coisa sobre o autor. Eu gosto muito do YouTube, eu assisto muita coisa lá. E aí eu achei um vídeo dele, chama Rick Warren. E o Rick, num dos vídeos dele, ele falou algo que mexeu muito comigo. Ele diz assim que há uma passagem da Bíblia que Moisés está com o seu cajado, né? E Jesus... desculpa, deixa eu pegar meu negócio aqui, ó. Me perdi de novo. E o Senhor diz para Moisés, né? Jogue o cajado no chão. Então ele joga esse cajado no chão e de repente esse cajado vira uma serpente. Eu não lembro agora assim, qual é a parte da Bíblia que está escrito isso. Mas em algum lugar está. Em algum lugar dessa passagem está esse versículo. E quando ele jogou esse cajado no chão, o cajado virou uma serpente. E aí o Senhor fala, pega novamente o cajado. E ele pega de novo o cajado e o cajado volta a ser... ele pega a serpente na mão e a serpente volta a ser um cajado. E aí ele questionou o Senhor, sabe? Ele disse, qual a intenção disso, né? Por que isso está na Bíblia, entende? Às vezes eu tenho essas perguntas também, né? Por que Deus colocou tal palavra na Bíblia? Ou por que está escrito dessa maneira? E aí o Espírito Santo revelou para ele que não importa o que você tem na sua mão, eu dou vida, sabe? Eu dou vida. Então, o que Deus colocou na sua mão
é para gerar vida, sabe? É para te sustentar, é para você trazer sustento para sua casa, é para você se promover, é para você crescer em graça e sabedoria, é para você se fortalecer, é para você ser influência, para você influenciar as pessoas. Então, não importa o que Deus deu na sua mão. Isso é viver o propósito. Não importa o que está em suas mãos, mas que você dê vida a isso. Porque o Senhor, Ele fez isso, né? Ele exemplificou isso quando Ele deu vida àquele cajado que estava nas mãos de Moisés. Entende, gente? Eu não sei se eu tô conseguindo colocar para vocês, mas é isso, sabe? Não importa o que você faz. Viver o propósito é isso, independente do que seja, é você colocar vida, é você colocar amor, sabe, gente? Quem passa aqui pelo salão, a equipe, quem já trabalhou conosco, sabe da minha realização em entregar um cabelo bonito, sabe? Entregar um cabelo saudável, em querer fazer o meu melhor, em querer, sabe, agradar da melhor forma, porque eu entendi que o meu dom, o que Deus colocou nas minhas mãos, é para dar vida, é para gerar vida, sabe? É para trazer sustento para minha casa, é para que o nome dele seja glorificado, né? Então, não importa se for laços como a deles, se for cuidar da sua família, fazer pães maravilhosos, como eu vejo a Alicínia fazendo, outros Instagrams aí, a Nay Mendes também, a Nayara, tão cuidadosa com seu filho, com a sua família. É isso, sabe? Isso é viver o propósito. A Jéssica, com os penteados lindos que ela faz, né? Deus levou ela de maneira sobrenatural para a Rússia, para ela poder viver o propósito dela, que é administrar cursos. Então, gente, vocês estão entendendo? Não é o que, mas é como. Não é o que você faz, mas é como você faz. Não é o que tem nas suas mãos, mas dê vida no que tem nas suas mãos. Sabe? É isso que é viver o propósito. E aqui nesse livro, ele fala também sobre as 5 vantagens de você ter uma vida dirigida pelo seu propósito. Né? O que tem dirigido a sua vida? As suas emoções, a instabilidade, como eu mesma fui muitas vezes instável. Né? O que tem dirigido a sua vida? A opinião dos outros, o que os outros pensam a seu respeito. Quantas vezes eu fui paralisada, a Anne, as meninas, né, que trabalharam mais tempo comigo, sabe? Quantas vezes eu fiquei paralisada, preocupada com a opinião dos outros, né? O que vão pensar, o que vão falar, o que isso, o que aquilo. Não importa, gente. Viver o propósito é você dizer não para as coisas do mundo e focar nas coisas de Deus, focar nas coisas do céu, sabe? Então, o que está dirigindo a sua vida, né? Então, aqui tem 5 vantagens de uma vida dirigida por propósito. A primeira vantagem é fazer com que a sua vida tenha sentido, né? Viver o propósito dá sentido à vida. Ou seja, você sabe para onde você está indo, você sabe o que tem que ser feito, você sabe dizer sim, você sabe dizer não, você consegue ter uma vida mais leve, porque não é tudo que você precisa carregar, sabe? Tem coisa que dá para deixar para trás. Vai vivendo a sua vida e o que precisa ser deixado, você não vai se sentir culpada, porque você já entendeu o que você veio para fazer, né? O que você está fazendo aqui nesse mundo. E outra vantagem de conhecer o seu propósito é que a vida fica mais simples, né? Como eu já coloquei aqui, tem coisas que você vai conseguir deixar para trás sem aquele peso, né? Conhecer o seu propósito direciona a sua vida. Você sabe para onde você está indo. Pense bem, se você não tiver foco, se você não souber onde você quer chegar, qualquer lugar é lugar, né? Se você não tiver uma meta estabelecida, se você não tiver um trajeto a ser seguido, qualquer lugar que você parar tá bom, qualquer lugar que se você encostar a sua cabeça vai tá bom. Então, saiba que você precisa ter um direcionamento, né? E é só através de Deus que a gente consegue esse direcionamento, esse foco, pra gente saber onde a gente precisa estar. Conhecer também o seu propósito estimula a sua vida. Olha só, gente, para que uma pessoa mais estimulada que eu, mais animada, mais pra frente, por mais que trabalhe o dia todo, na manhã seguinte está renovada. Por quê? Fazer o que você ama, fazer o que você foi proposto a fazer, fazer o que é do seu propósito, estimula a sua vida, te dá um gás novo, te dá um ânimo novo, sabe? E para finalizar, conhecer o seu propósito te prepara para a eternidade, né?
saber que depois daqui a gente vai ter uma vida plena, uma vida abundante, andar nas ruas de ouro, comer e desfrutar tudo que Deus tem preparado para nós nos céus, sabe? Viver o extraordinário de Deus. Saber que lá, né, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá ranger de dente, não haverá mais inveja, não haverá mais fofoca, não haverá mais confusão, mas lá vai ter paz, não haverá doenças, né? Mas lá vai ter alegria, lá vai ter comunhão, lá a gente vai poder sentar com o próprio Jesus e entender muitas coisas que hoje, eu não sei vocês, mas tem coisas que eu penso, por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? E a Bíblia, ela nos responde, né? É um versículo aqui que diz assim, há coisas demasiadamente demais para mim. Então tem coisas que a gente não vai entender aqui mesmo. A gente precisa só viver. Viver o que Deus planejou para nós. Já está tudo preparado. Saiba que o nosso caminho já está preparado. O Senhor, Ele já desenhou tudo para nós. Basta que a gente pare, respire fundo e fala, Senhor, eis-me aqui. Eu quero fazer o que está proposto para mim fazer. Chega de dar murro em ponta de faca. Chega de andar na contramão, sabe? Mas se converta dos seus maus caminhos, se arrependa e entenda que Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro, gente. Não há outro caminho. É só o Senhor. É só o Senhor, sabe? Esse é o caminho. O caminho da paz, o caminho da alegria. E não importa por onde você andou. Não importa o que você fez. Não importa o que você disse, sabe? Não importa. Importa que este é o tempo. Para um tempo como este foi o que o Senhor nos levantou. Então este é o tempo de começar de novo, de fazer diferente e de dizer, Senhor, eis-me aqui, me usa, eu quero fazer a tua vontade, eu quero viver o meu propósito, eu quero trilhar o caminho que o Senhor preparou para mim. Lembre sempre do trilho, do trem. Você é esse trem e o Senhor é o trilho, sabe? Então conforme você vai andando, você vai fazendo a vontade do Pai, você vai dizendo sim para as coisas de Deus, não para as coisas do mundo. E que os seus olhos estejam fixos no Senhor. E tudo isso, gente, tudo isso que você viver, sabe? Em obediência ao Senhor, em honra ao Senhor, honrar o Senhor, você vai colher o melhor dessa terra. Você vai viver a prosperidade, você vai viver a plenitude do Senhor. Sabe? O mundo está em crise, o mundo está perdido, o mundo está com medo desse coronavírus, a crise financeira, o que vai ser, né? O que vai ser de nós, eu não sei, mas eu sei que eu tenho Deus que está cuidando de mim. Eu sei que Deus está no controle da minha vida. E eu sei que o Senhor está me direcionando para fazer a vontade dEle. Então, não importa as circunstâncias do mundo, importa que Deus nos conhece, porque o mundo está em crise, mas quando nós estamos em Cristo, então a gente vai viver o melhor dessa terra. Não importa o que você está fazendo, faça com amor, faça com dedicação, sabe? Faça com carinho. Isso é viver o propósito. O que Deus colocou nas suas mãos, que isso possa gerar vida, que possa crescer na sua vida isso, que possa multiplicar. E quando você está multiplicando, você está transbordando, então esse derramar vai para as outras pessoas. E é isso que a gente vive aqui no salão, sabe? Esse derramar, essa presença tão gloriosa de Jesus que transforma a vida das pessoas. E para finalizar, sabe? Às vezes a gente fica preocupado assim muito com quantidade de pessoas, né? Com quantidade de seguidor nas redes sociais. A gente fica preocupado com o que vão falar, o que vão fazer. E Deus, desde que eu comecei a viver essa questão do propósito, a orar em cima disso, a trazer palavras aqui para vocês, Deus colocou claramente no meu coração algo que eu quero compartilhar isso com vocês, sabe? Quando você vive o seu propósito, você vai transformar uma pessoa, apenas uma. E essa pessoa transformada, gente, vocês imaginam que a casa dela é transformada, o trabalho dela é transformado, a vida dela é transformada. É a mesma coisa que você plantar uma sementinha de milho. Você não vai colher uma sementinha de milho, mas essa sementinha vai dar um pé. E esse pé vão dar várias espigas, que vão dar várias espigas? Espigas que vão ter vários milhinhos ali, então vão ser várias sementes. Então, tudo que você... Olha, a Jéssica fala do milho, porque quando Deus compartilhou isso comigo, ela estava junto. Então, é isso, gente, é uma por vez. Aqui no meu salão eu sempre penso assim, é uma por vez na minha cadeira, é só ela
É só essa pessoa. Então ali eu vou dedicar o meu amor, o meu cuidado a ela. Então essa pessoa ela vai ser transformada e ela vai transformar a casa dela, a família dela e a geração dela. Gente, isso é muito forte. Sabe, não se apegue a números, a pessoas. Deus, com certeza, levanta pessoas para pregar para as multidões, para falar para as multidões, para, né, diante do trono, que eu amo o ministério da Lagoinha, que eu amo, diante do trono, reina aqui nesse salão 24 horas por dia. E a gente vê aquela igreja lotada. Deus levanta sim essas pessoas. Só que Deus levanta você também. Então não temas, não tenha medo de falar para uma pessoa. Porque uma pessoa, gente, é uma semente plantada, mas que vai colher muitas pessoas, muitas vidas. E a Bíblia fala que a festa no céu quando uma pessoa ela é transformada. Então, não importa quantas pessoas vai ser alcançada, mas comece com uma, sabe? Não tenha vergonha. Quantas vezes eu ensaiei para estar aqui numa live? Quantas vezes? E eu falava, ai, vergonha. E as meninas, não tenha vergonha, Lene, você é usada por Deus. Então, gente, é isso. Não tenha vergonha de falar. Não tenha vergonha, porque alcançar uma pessoa por vez na sua cadeira é o suficiente para você transformar a vida dela, a geração dela e a família dela. Então, não tenha medo de falar, sabe? Há um profeta, né, na palavra do Senhor, que ele falou, eu não sei falar, eu sou criança, eu vou gaguejar. Não importa, o Senhor disse, abre a boca que eu vou falar através de você. Então é isso, somente abra sua boca e tenha ousadia. No seu trabalho, na sua vida, no seu ministério. A Ana vai ter um milharal, isso mesmo. Então, não tenha medo, sabe? Mas seja ousada, seja destemida, porque o Senhor ele vai falar com você primeiramente e depois ele vai falar através de você, para que você possa abençoar outras vidas. Então, não tenha medo de falar, sabe? E eu peço em nome de Jesus que essa sementinha que eu plantei hoje possa crescer e dar bons frutos no seu coração e que pessoas possam ser alcançadas através do nosso propósito, né? Viver o propósito é isso, não tem uma resposta certa. Viver o propósito é você fazer tudo com amor para a glória do Senhor, para glorificar o nome de Jesus e para transformar a vida das pessoas. O que você tem nas suas mãos, o Senhor transforma, né? E vida em abundância, né? É isso que Deus quer de nós. Que nós tenhamos vida e vida em abundância, que a gente possa viver o sobrenatural, colher bênçãos, sabe? E acho que é isso, gente, que eu tinha para falar para vocês. Vamos finalizando a live por aqui. Eu quero vir outra vez falar só sobre Israel, que tem muita coisa linda para falar. Eu quero falar sobre a minha conversão especificamente. Eu quero falar sobre o salão especificamente. Mas hoje eu vim aqui para falar sobre propósito, para falar que em Cristo você pode todas as coisas, sabe? Sonhe alto, sonhe grande, sonhe mesmo. Eu sou a mais sonhadora de todas. Quem convive comigo sabe. Não tenha medo, sabe? De sonhar, porque se você viu, Deus pode realizar. Se Deus te mostrou algo, é porque Ele é capaz de realizar. Se Deus te deu uma visão de algo, né? Tenha certeza que Ele vai realizar. Ele pode todas as coisas. Não importa o que seja. O Senhor, Ele é fiel para cumprir na sua vida. O Senhor, Ele é fiel para cumprir. Ele realiza sonhos. O Lene Herr um dia estava no coração de Deus e hoje é uma realização. Hoje eu sou realizada profissionalmente, como pessoa, como profissional. Eu sou realizada como esposa, como amiga, sabe? Muitas vezes os meus problemas de infância me fez ter dificuldades em relacionamentos. Mas hoje eu consigo viver o extraordinário de Deus, porque eu entendi meu propósito. E quando a gente entende o nosso propósito, a gente não fica se culpando, buscando os porquês da vida, mas o pra quê. Então hoje eu estou aqui com o meu coração grato ao Senhor pela oportunidade e eu quero dizer que toda a honra e toda a glória seja dada a Jesus. Ele é o dono da minha vida, Ele é o dono do salão, Ele é o dono da minha família, o Senhor que dirige a minha vida, a sua mão poderosa controla a minha vida, as minhas atitudes, Ele governa a minha casa, o Senhor Ele governa os nossos negócios, o Senhor governa o meu pensar, o meu falar, o meu agir, tudo dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E que você possa experimentar também o sobrenatural do Senhor.
que você possa viver para a glória de Jesus, para que você possa colher infinitas bênçãos. Amém? Deus abençoe a todos. Mãe, te amo. Tia Vera, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a todas as minhas amigas que estão aí comigo. Obrigada à equipe Lene Hero. Obrigada a todas as clientes. Obrigada, antes de qualquer coisa, ao meu amado Jesus Cristo. Meu irmão, muito obrigada. Deus te abençoe e que nós possamos viver o extraordinário de Jesus todos os dias. Todos os dias. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. Que o Senhor realize os desejos do seu coração, que o Senhor te prospere.